A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje ministraremos um novo culto, uma nova palavra, cujo tema é Liberdade, episódio 5. Se você perdeu algum dos cultos passados ou dos episódios passados, basta você ir lá no canal do Ministério Folha em Branco no YouTube, acessar e ser grandemente abençoado. Eu quero iniciar com uma introdução. Creio que todos, participaram ou assistiram no último dia do ano, início de 2023, a posse do novo presidente da República do Brasil e o quanto esse momento repercutiu tanto no Brasil como no mundo. E um fato se destacou em várias cenas do acontecimento e não sei se os irmãos repararam ou chegaram a observar, mas havia um homem fardado que carregava no alto, com o braço direito, uma Bíblia aberta. No meio da cerimônia, da posse do presidente, essa figura, essa pessoa chamou muito a atenção e despertou as reações nas redes sociais. E em diversos momentos, então, do evento, esse homem que estava ali fardado, carregando uma Bíblia, inclusive uma Bíblia grande, que estava acima da sua cabeça, e ele erguia com a mão direita e acompanhava o caminhar do, então, novo presidente. Pesquisando para saber quem era essa pessoa, eu descobri que ele é um deputado federal e é um pastor Isidori, da Igreja da Assembleia de Deus. E a reportagem fala sobre esse político, e apontam que há cerca de 30 anos ele criou uma fundação chamada Doutor Jesus, e ele define como um centro de recuperação de usuários de drogas em Candeias, na região metropolitana de Salvador. E em 2018, esse Isidório foi o parlamentar federal mais votado na Bahia, e ele conseguiu a reeleição novamente em nova candidatura. E o pastor causou muita polêmica ao apresentar um projeto para conferir à Bíblia o título de Patrimônio Nacional, Cultural e Imaterial do Brasil e da Humanidade. Segundo reportagens publicadas no jornal, na época, esse pastor, que se considera ex-gay, e ele também considera que essa prática é pecado. E casado, pai de 7 filhos, Isidório costuma dizer que o ex-homossexual foi transformado, ou aconteceu isso na vida dele, no momento que ele se converte ao Evangelho, que ele aceita Cristo. Temas progressistas sobre sexualidade e identidade de gênero, sobretudo nas escolas, ganham repúdio do pastor e recorrentemente defende a preservação dos valores da família. Ainda de acordo com a reportagem, Isidório também foi policial militar e entrou para a política após participar de greves da PM em Salvador, reivindicando aumento salarial e melhores condições de trabalho para a corporação. E no episódio, ele acabou sendo preso e torturado nas dependências da polícia. Mais tarde, o coronel que o torturou foi responsabilizado e condenado pelos seus atos. Temos que admitir que estamos diante de alguém com muita coragem e que resolveu enfrentar todo o sistema e não negar sua fé. Mesmo tendo a sua liberdade, seja ele estando certo ou errado, mesmo tendo sua liberdade retirada em determinado momento da sua vida, foi quando ele foi preso no batalhão da polícia, ele não deixou que isso abalasse as suas convicções cristãs. Que Deus continue lhe dando força e proteção para não se contaminar com as coisas erradas no meio político, mas que seja um instrumento nas mãos do Senhor. Podemos até discordar dos resultados das eleições, mas um cristão deve confiar em Deus, confiar no Senhor e na sua palavra. E a palavra em Romanos 13, 1, 2 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Se Deus nos diz isso, temos que confiar no Senhor e na sua vontade, porque tudo está nas mãos e no controle do Pai. Eu quero então convidar o irmão e a irmã para darmos continuidade à série Liberdade, para que você abra sua Bíblia, se for possível, em Romanos 14, do versículo 1 ao versículo 23. Romanos 14, do versículo 1 ao 23. Diz assim a palavra de Deus:
Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que podem comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai. Ele ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graça a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graça a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurarei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plenamente convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém, amém. Que palavra maravilhosa e até um pouco difícil de se entender, de compreender. E eu vou ser sincero aos irmãos, porque eu não me lembro, na minha história de evangelho, algum pregador que tenha trazido ou ministrado esta palavra. E essa palavra nos faz refletir sobre o exemplo de vida e testemunho que pode condenar ou aprisionar ou libertar um recém-convertido, ou irmão fraco na fé, ou irmão em processo de amadurecimento espiritual. Então, o primeiro versículo que nós lemos é uma declaração de Deus à igreja. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Aceitem. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos dizendo: os que se julgam fortes devem olhar os fracos, mas não para discutir opiniões. Um exemplo, querer debater com o juiz sem estar formado em direito, ou querer fazer uma cirurgia sem estar informado em medicina. Em ambos os casos, podemos até participar da discussão do assunto como ouvintes, para aprendermos e amadurecermos sobre o tema, mas nós não temos capacidade de entrar no debate, porque não estamos profundamente conhecedores e somos ainda fracos nesse conhecimento. Então, as questões que Paulo trata aqui envolvem a consciência de irmãos que ainda não reconhecem determinadas liberdades em Cristo. São divergências naturais de um cristão e devemos ceder em questões de opinião
para não ferir a consciência de um irmão mais fraco na fé. E o versículo 2, então, que um crê que pode comer tudo e outro já acha que não, ou que deve comer vegetais. Normalmente, os judeus eram vegetarianos, mas somente alguns. A exemplo disso, a Daniel. Daniel fez jejum de alimento, está lá em Daniel 1, 8 a 12, onde ele relata que ele se absteve de comer a comida do rei e só comeu vegetais. Mas isso foi uma decisão de Daniel em um momento específico. Então, está escrito assim, versículo 12 de Daniel 1. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Todos conhecemos a história de Daniel, que não quis participar da mesa do rei, se afastou das iguarias do rei e só se alimentou de vegetais. Então a palavra, continuando a palavra principal, no texto, no versículo 3, diz que aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E o inverso também é verdadeiro. Deus não proibia e não proíbe que um cristão coma carne. Embora ele proibisse na palavra, lá em Apocalipse, comesse o alimento oferecido a ídolos. Mas era uma situação específica. Mas alguns tiveram dificuldade em aceitar essa liberdade dada por Deus. E a decisão de comer carne ou não era uma questão particular e individual de cada um. E o apóstolo Paulo estava alertando a igreja para os riscos de julgarem uns aos outros indevidamente. E essa prática não se limitava apenas ao comer, mas em outros temas também importantes. Lá o versículo 5, versículo 6, que também fala sobre os dias. Uns consideravam um dia mais sagrado, outros consideravam que não era mais sagrado, uns reservavam sábado, outros não reservavam sábado, faziam distinções entre dias. E é bem possível que alguns cristãos ainda guardavam sábado para descansarem, buscarem a presença de Deus. Mas havia outros que não, que inclusive participavam de comemorações de dias festivos que caíssem no sábado. Mas não havia nada de errado nisso, e Paulo estava ensinando a igreja para que tolerassem tais diferenças de consciência ou de práticas. Então Paulo diz que nós devemos aceitar o fraco, mas não para discutir opiniões. Devemos ensinar as doutrinas bíblicas, mas não devemos entrar em debates para defendermos opiniões não essenciais. Lembrar que nosso irmão é um servo de Deus, que será também julgado por Deus, assim como nós. Também ele falava que nós devemos respeitar a vontade de Deus, porque pertencemos ao Senhor na vida e na morte. E que Deus não nos constituiu juízes ou julgadores. Não devemos julgar os atos de recém-convertidos ou fracos na fé. O versículo 23, lá para o final, ele fala que, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Aqui Paulo mostra o perigo de agir de maneira que prejudique o irmão. Não devemos julgar os irmãos. Não devemos fazer com que eles tropecem. A ênfase do reino de Deus não é a liberdade de comer ou beber alguma coisa, e sim de participar da justiça, da alegria e do Espírito Santo, da comunhão do Espírito Santo. O versículo 17 diz lá, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, e nem justiça, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que Deus nos alerta. Quando servimos a Deus, agradamos ao Senhor e agradamos também aos homens, porque tudo que você faz a Deus, agrada aquele que também é servo de Deus. Quando servimos a Deus, agradamos a Deus verdadeiramente. Desta maneira, promovemos a paz e a edificação. Por isso que está escrito lá no versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Nós temos que fazer com que as coisas, com que os irmãos cresçam espiritualmente. Se nós insistirmos e afirmarmos que nossa opinião deve prevalecer e que somente ela pode libertar, podemos ferir a consciência do irmão e o resultado será ao contrário. Ele vai se afastar, ele vai sair da presença de Deus e da igreja. Isso está bem claro no versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa de comida, ou por causa das suas culturas, por causa das suas opiniões. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça o outro tropeçar. Ou seja, nós não podemos ser pedra de tropeço a nenhum irmão.
que possa levá-lo a se afastar de Deus, da presença de Deus. Então é melhor renunciar a algum privilégio do que fazer o irmão tropeçar. É o que a palavra nos diz. É importantíssimo manter a nossa consciência limpa diante de Deus, puro na presença de Deus. No versículo 22 diz que assim que qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus, é entre você e o Senhor. A sua forma de adorar, a sua forma de buscar a Deus é entre você e Deus vai aceitar. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então não traga condenação para si quando você faz um irmão tropeçar na fé. É isso que a palavra está nos dizendo, está nos ensinando. E nesse capítulo de Romanos 14, aprendemos sobre comportamentos cristãos, classificados como fortes e fracos na fé, sem julgamentos, pois Deus aceita ambos, apesar das diferenças. Deus aceita ambos. E Paulo nos ensina muito sobre o que devemos amar ao próximo, aceitando as diferenças e falhas, trazendo o entendimento das primeiras orientações sobre o cristianismo da igreja primitiva. Para muitos teólogos, o livro de Romanos é um dos mais importantes do Novo Testamento. Eles tinham opiniões diferentes sobre determinadas práticas, assim como acontece na minha vida, assim como acontece na sua vida, assim como acontece dentro da igreja, pois elas vinham de vários contextos. O povo romano, ele viveu muitos anos no paganismo, viveu em práticas pagãs, contaminados pela cultura romana. E essas ofertas, essa prática, os contaminou. Então eles começaram a temer para não se repetir e cair novamente nessas práticas. Nos dias de hoje, e de forma semelhante, as pessoas que são convertidas, recém-convertidas ao cristianismo, normalmente elas procedem de outras religiões, possuem uma história de vida, de práticas e de observâncias vividas de muitos anos na sua vida, naquilo que elas acreditavam, naquilo que elas tinham como cultura e como conhecimento, e que precisa ser mudadas, mas aos poucos. Não acontece da noite para o dia, não se rompe anos de costumes da noite para o dia. E é isso que nós cristãos temos que ter em mente. Então é por essa razão que assuntos que estavam sendo levantados por Paulo na época que ele estava sobre o alimento, sobre os calendários ou datas especiais, era uma situação de cultura de época, mas que nada influenciaria na sua fé, naquilo que ele buscava acreditar. Então não cabia a ninguém a julgar um irmão por fazer ou não fazer desta forma. E isso também se traduz nos dias de hoje. Pessoas que são recém-convertidas, elas estão no processo natural de libertação. Elas estão no processo natural de libertação de um passado, de uma história, de um acontecimento que muito tempo eles carregavam, eles caminhavam, eles participavam. E então Jesus, estava trazendo através dessa palavra aqui um entendimento claro de qual era a sua vontade. Ele não queria que houvesse julgamentos por a pessoa ser mais ou menos forte na fé, ou ser mais ou menos maduro na fé. E nada disso é diferente nos dias de hoje. A igreja, o cristão, deve se empenhar em prol da tolerância e da compreensão da vontade de Deus sobre a vida daqueles que são recém-convertidos. Ninguém é mais, ninguém é menos do que o outro. Para Deus todos somos iguais. E Deus quer operar nas nossas vidas de forma igual. Por isso, nós temos que deixar isso bem enfatizado quando Deus diz lá, recebei e aceitei, no versículo 1. Receber, recolher, hospedar, suportar o cristão. É isso que Deus está nos ensinando, que nós temos que passar por esse processo de amadurecimento, como passamos e como o irmão vai passar também. Faz parte da nossa vida. Deus aceita cada cristão com as questões provenientes do seu contexto e seu nível de maturidade e é capaz de santificá-lo. Deus é capaz de santificá-lo. Não é necessário nós intervirmos, porque Deus é capaz de santificá-lo.
Lutero diz que acreditava que o domingo era o sábado mais um novo dia de adoração, mas sim um novo dia de adoração, enquanto Calvino acreditava que o sábado foi mudado para o domingo. Opiniões diferentes, mas ambos estavam com o intuito de buscar a Deus, de ter mais aproximação com o Senhor. Alguns grupos acreditam na observância de sábado, os outros não, mas nós não devemos condená-los por isso. Então Deus nos está mostrando aqui que a prática religiosa deve ser com o objetivo de estar próximo ao Senhor e não de ser usada para o julgamento de um irmão. A responsabilidade de um irmão que se afasta de Deus é nossa. Quando nós somos pedra de tropeço na vida dele. A nossa ação, o nosso testemunho pode levar o irmão a perder a sua liberdade espiritual. E nós podemos condená-lo a uma prisão espiritual. Olha o peso, olha a responsabilidade sobre nossa vida. Um cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, não sujeito a ninguém. Um cristão é um servo perfeitamente submisso ao Senhor, a Deus. Estamos sujeitos à vontade de Deus para servirmos ao Senhor e servirmos ao próximo. Lá em Coríntios 3:13 diz assim: sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, todos nós passaremos pelo tribunal do Senhor. Todos nós seremos colocados à frente do Senhor, para estarmos sendo lá julgados por Deus. Então não devemos ser pedra de tropeço ao irmão, que pode levá-lo a abandoná-lo a sua liberdade, levá-lo a abandonar o Evangelho. Romanos 14:13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, fazemos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho de um irmão. O nosso alvo deve ser sempre buscar a Cristo em tudo, apoiar o irmão na sua maturidade espiritual e não impedir seu crescimento espiritual, porque será bênção sobre a vida dele e bênção sobre nossa vida. Não se envolver em escândalos e em maus testemunhos. Por isso que Deus ratifica isso na sua palavra, para a edificação da sua igreja. A liberdade cristã ganhará má fama se o amor não governá-la. Temos que ter muito discernimento de não misturar as coisas. As nossas ações devem servir a Cristo e contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos outros irmãos em Cristo, porque nós cresceremos juntos, porque nós amadureceremos juntos. Então nós vemos essa palavra do apóstolo Paulo ministrando sobre o respeito ao próximo e as suas tradições e princípios, falando com amor aos novos convertidos que ainda são fracos na fé. Compreendermos os seus costumes, a sua cultura que vai ser mudada aos poucos, não por ação do homem, mas por ação do Espírito Santo. Assim como ele fez na sua vida, onde você foi aprendendo. Ninguém começa da noite para o dia já maduro na fé. O próprio Paulo, quando ele foi lançado em terra, quando ele caiu do cavalo, em caminho de Damasco, quando Cristo se apresenta à frente de Paulo e ele chama Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali começou um processo de transformação da vida de Saulo. O seu nome foi a primeira mudança. Mudou para Paulo. Ele ficou cego e por 3 dias ele ficou cego e ele precisou passar por esse processo. Então há um natural processo de amadurecimento na vida de um cristão. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a todos, porque a obra é maior do que um prato de carne ou de bebida, ou de um dia feriado ou não, santo ou não. O sacrifício na cruz do Calvário foi o mais alto preço pago por qualquer opinião, se isso está certo, se isso está errado. E nem fomos nós que pagamos essa dívida, foi Cristo que pagou esta dívida. Ela já está paga. Ela já pertence a nós. Então devemos sim ter o entendimento de como amar o próximo e não julgar, ser compreensível e misericordiosos, assim como Jesus nos ensinou.
E Deus quer nos usar de forma milagrosa. Deus quer nos usar para sermos um instrumento de libertação dos cativos. E você só consegue isso quando você deixa o Espírito Santo agir através da sua vida. E não haja pela sua razão, ou pelo aquele entendimento que você acha como sendo certo, ou sendo errado. Um julgamento, um apontamento, pode levar o irmão a sair dos propósitos de Deus. Então é importante que a igreja esteja debaixo dos propósitos do Senhor, sendo instrumentos nas mãos de Deus. Deus não nos constituiu juízes, Deus nos constituiu servos e servas do Senhor. E devemos agir como servos e servas do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade que Deus nos coloca nas mãos através dos ensinamentos da palavra revelada. Seja vencedor, livre em Cristo Jesus. Fuja dos encantamentos do pecado. Busque resposta no único Senhor da sua vida, Jesus Cristo, e viva intensamente as experiências sobrenaturais com Deus. É isso que o Senhor quer para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, quero te agradecer por esta palavra, Pai, pela chuva que está caindo, Senhor, pelo dia que tu nos deste, Senhor amado. Pedir perdão pelos nossos erros, nossos pecados, Pai querido, e para que o Senhor venha nos ensinar, Pai, como devemos servir verdadeiramente a sua vontade. Não somos julgadores, Pai, mas estamos aqui para sermos instrumentos nas tuas mãos, Pai. Através das nossas vidas, abençoar aquele que é fraco na fé, aquele que está iniciando, aquele que está sendo liberto, em nome de Jesus, Pai. Então, Pai querido, que sejamos verdadeiramente testemunhos vivos de Cristo, Pai. Sal da terra, luz do mundo, Pai. Façamos a diferença, Senhor amado, na humildade, Pai, na simplicidade e no amor, Pai querido. É o que eu te peço em Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.